Professor, não estou te escutando, hein? Valdeci, não te escuto. Boa noite a todos. Todos me ouvem aí bem? Hudson, tá me ouvindo bem? Todos me ouvem bem? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Agora Estamos sim. iniciando aí um novo ciclo, né, de Revit, um novo ciclo de workshop. Alguns já participam aí. Meu nome é Valdeci, eu coordeno os cursos livres do INAP e a gente está aí nesse processo, né, de produção de vários outros. E agora a gente tem o Hudson como a nossa nova aquisição, por assim dizer, né, apesar de já ser conhecido nos meios aí de trabalho, né, nas nossas andanças, e foi meu aluno há uns 15 anos, né, Hudson? Pelo menos aí uns 15 anos atrás, e a gente está se reencontrando aí nessa nova etapa. Eu vou pedir para o Hudson já compartilhar a sua apresentação para a gente não perder muito tempo, né? Enquanto eu apresento rapidamente, mas numa situação aí de informações rápidas, essa nossa atividade está sendo gravada, de forma que a gente disponibiliza lá no nosso grupo, né? Quando vocês entram pelo grupo, talvez alguns de vocês não tenham se inscrito pela plataforma Simpla, e aí talvez não recebam de imediato os certificados que iremos mandar a partir de sexta, né? Amanhã é feriado, então devemos mandar a partir de sexta. Então, procurem comigo, passem seus nomes completos pelo grupo que a gente faz o certificado, beleza? No caso do Hudson, apresentação rápida aqui, eu mandei pelo grupo, mas fazendo um reforço, né? Ele é especialista em projeto BIM, que é hoje, né, o nosso cenário aqui de esclarecimento do que essa plataforma é dentro dos ambientes corporativos e também dos órgãos públicos, né, enquanto exigência, tem ampla experiência em projetos, né, no caso de órgãos públicos, consultor e instrutor de Revit e processo de modelagem. Bom, como eu deixei lá no grupo, vocês podem ler lá com mais detalhe quem é ele, mas dando aí a vocês um cenário, ele é um cara muito bacana. Wood, seja bem-vindo. Boa atividade. Teremos aí 40 minutos, como é o nosso, mais ou menos, programa, né? Eu peço para que vocês façam perguntas ao final, caso seja possível. Se não, a gente faz via grupo, que o Hudson está também participando, estará à disposição. Vocês receberão lá o convite para participar da turma de Revit, que o Hudson será professor, que é na segunda-feira, né, Hudson? Começa por agora, né? Quando é que é? Dia 30 de julho. Então vai um jabazinho aí, 30 de junho nós teremos a nossa início aí da turma durante a semana. A gente tem uma turma aos sábados e teremos essa turma aí durante a semana também, porque a demanda está bem alta. Então é importante que quem ainda não fez tenha aí uma condição aí de oportunidade para se colocar à disposição e fazer esse curso. É isso, Hudson. Com você, um grande abraço. Daqui a pouco a gente fala, agradece e dá lá os recados pelo grupo. Perfeito. Obrigado, Valdeci, pelas palavras. Sim, são 15 anos.
Valdeci foi um dos professores que acendeu a chama do mercado de vender, de propaganda, de saber contribuir, não só com conhecimento, mas com a vida em si. Obrigado por essa oportunidade aí. Vamos começar então, galera. O nosso workshop, ele fala um pouco aí sobre o Revit na prática, né? Como atender às exigências do sistema BIM em obras públicas, no qual vamos estar entendendo algumas coisas aí. Primeiramente, eu vou falar um pouco de mim, sobre a minha formação. Eu sou técnico em edificações na turma de 2010 pelo INAP. Sou um engenheiro civil pela Faculdade Kennedy e acabei também, né? Estou terminando aí praticamente a minha especialização em gestão de custos e formação de preços pela UniUB. Alguma das minhas experiências profissionais atualmente, eu sou proprietário da Fiaro Construções e Consultoria. Nós prestamos serviços com elaboração de projetos. Trabalho como engenheiro civil rodoviário na Huawei, onde, através da Huawei, eu sou consultor para o Estado. Um dos projetos no qual nós estamos trabalhando é, de peso é o Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte, onde estamos na fase de projeto, em BIM ainda por sinal, que é um grande avanço. Também dou um apoio técnico na expansão do metrô aqui de Belo Horizonte. Então, o metrô ele vai estar tendo uma linha a mais, né? E a gente está dando esse reforço aí, essa ajuda técnica no processo, tá bom? Então, antes da gente começar a falar o que é BIM, a gente precisa é, acabar com alguns paradigmas, né? Primeiro, fala do Revit, perdão, o que é BIM? BIM, ou Modelagem da Informação da Construção, é um processo que usa modelos digitais inteligentes para gerenciar informações durante todo o ciclo de vida de um projeto de construção, desde o planejamento até a operação. Tá muito técnico, Hudson. Me ajuda aí. Beleza, vou te ajudar. A gente vai falar de uma forma mais lúdica, num português mais simples, para a gente poder entender isso tudo, né? Só que antes a gente precisa tirar alguns elefantes da sala, tá bom? BIM. O que que é o BIM? O BIM ele é um conceito, tá? O BIM ele é 3D, ele é um modelo tridimensional inteligente, ele é uma maquete inteligente. BIM é um fluxo de trabalho, então eu consigo prever coisas, eu consigo antecipar situações. BIM é compatibilização, assertividade, produtividade e qualidade, tá bom? E o que não é BIM? 3D não é BIM. Calma aí, eu sei que vocês devem estar com a dúvida. Como assim 3D não é BIM? Mas o BIM é 3D, nem todo 3D é BIM. Um exemplo, o Revit, ele é um programa no qual nós elaboramos modelos em 3D, só que o SketchUp também elabora modelo em 3D e não é conceito BIM. A gente vai entender isso melhor daqui a pouco. O BIM, ele não é um software e o BIM não é uma extensão de arquivo, tá? Então, é bem comum no mercado, no meu dia a dia, no trabalho, a gente faz esse trabalho de catequizar, de evangelizar, né? Contribuir com o aprendizado de todo mundo. Ah, me passa aquele arquivo BIM, me manda o PDF do BIM ou o BIM PDF. Então, gente, BIM não é software, não é extensão de arquivo. BIM ele é um conceito, ele é uma filosofia, tá bom? Então ele veio para melhorar, para a gente poder construir virtualmente, né? Então todo mundo já sabe que é o Building Forming Modeling, que é a construção virtual. Então a gente consegue elaborar projetos bem mais inteligentes através da filosofia do conceito BIM, tá bom? O que que nós vamos falar? A gente vai falar um pouco sobre o Revit, né? E o que que é a modelagem estratégica. Como assim, Hudson? O que que é modelagem estratégica? No ponto de vista onde eu construo virtualmente, essa construção dentro de um software, no caso o Revit, ela vai me dar informações, ela vai me dar números, parâmetros no qual eu vou conseguir extrair informações, vou construir, extrair quantitativo, eu vou conseguir extrair datas e fazer um cronograma onde que eu sei em qual momento da minha construção
dessa construção, no caso, desse modelo que eu estou construindo, pode ser uma casa, pode ser um hospital, pode ser uma fábrica, um estádio de futebol. Não sei se todos vão lembrar, mais ou menos em 2015, quando você instalava o AutoCAD, a Autodesk, ela mostrava um estádio de futebol em 3D. Aquele ali é o Mané Garrincha, no qual foi elaborado todo em BIM, todo em Revit, todo o conceito, toda a utilização, ela está em BIM. Então, hoje, todo o processo, até de utilização, nós vamos chegar numa parte dessa. Então, depois que eu construo, continua o conceito BIM, Hudson? Sim, continua o conceito BIM, tá? E o Revit como ferramenta nas obras públicas. Então, como assim? O Revit, ele é uma ferramenta dentro do conceito BIM, bem difundida aqui no Brasil. Nós conhecemos muito o AutoCAD, conhecemos muito o Autodesk, e o Revit ele vem como essa ferramenta de modelo dentro do leque de programas, de softwares pela Autodesk, e eles vão nos ajudar, principalmente na elaboração desses projetos, tá bom? Então, trazendo um pouco do conceito, só para a gente entender em que ponto da história nós estamos e o que que aconteceu durante o tempo, ó. Os conceitos de desenho assistido, a melhoria do processo, ela começa lá em 1957, tá? Eu já me corrijo aí, por favor, mas acredito que é mais ou menos na época que o homem já pisou na Lua, 1960. Então a gente já tem processos tecnológicos e de grande evolução, bem mais velho que a minha mãe, para você ter ideia, né? Em 82 surgiu o sistema CAD, né? O que que é o CAD? O CAD ele é o desenho assistido por computador. Então a gente substituiu a lapiseira, o esquadro, um monte de parafernália para poder ter um computador me auxiliando, né? E em 87, olha para você ver, 2 anos antes do meu nascimento, a gente já tinha o primeiro software BIM, né, que é o ArchiCAD, concorrente direto do Revit, tá bom? E o termo BIM mesmo, o Build Informing Modeling, ele foi introduzido em 92. Gravem essa palavrinha aí, tá? Information Foundation Class. Perdoa o meu inglês caso esteja errado. Tem amigo meu da Irlanda com a gente aí, então ele deve estar rindo da minha cara uma hora dessa. E em 2000 surge o Revit, ou seja, já temos aí um senhor, um jovem senhor adulto, né? O Revit já tem quase 25 anos e, graças a Deus, ele está sendo difundido. Hoje nós temos a oportunidade de poder falar sobre ele e entender um pouco mais, tá? Eu precisava ter esse conceito histórico para a gente ver como as coisas já estão evoluindo. Já tem um tempo, tive um relato de um colega há poucos minutos atrás, ele me perguntando assim: Putz, eu preciso entender um pouco de Revit, cara. Eu escutei isso lá em 2005. Hudson, eu acho que eu apertei sem querer aqui o seu fone. Ah, valeu. Até que parte que vocês Desculpa. escutaram? Perdão, gente. É, até que hora que você escutou? Gente, então, só para terminar esse slide, é o conceito histórico sobre o Revit. Ele já está aí desde 2000. A gente tem a oportunidade. Não sei se vocês escutaram falando do relato do meu colega, que ele ouviu falar de Revit em 2005. Ele se sente atrasado, mas o tempo é agora. Se eu estou começando a estudar agora, é o melhor tempo de se aprender Revit, é o agora. O que importa é esse momento, é a escolha no qual nós estamos fazendo em querer aprender, em querer crescer tecnicamente e profissionalmente, tá bom? Então vamos lá. Etapas do conceito BIM e aonde o Revit se encaixa. Nossa, Hudson, você está falando mais de BIM do que Revit. Por que eu estou falando tanto de BIM? Porque o BIM é o conceito e o Revit é uma ferramenta dentro deste conceito. Então vamos analisar algumas das etapas do BIM. O estudo de viabilidade. Eu posso fazer um estudo de viabilidade para uma casa, para um hospital, para uma fábrica, é, para para N situações, para um galpão de logística. Depois desse estudo, nós temos o projeto preliminar.
Depois eu tenho o projeto executivo. Dentro desse projeto executivo, eu vou ter análises, depois o planejamento, documentação técnica, execução de obra, operação e manutenção e, se possível, a desconstrução ou demolição desse objeto. E aonde que entra o Revit? O Revit ele vai entrar ali nas três primeiras etapas, tá? Eu acredito que algumas das pessoas já estudam que é o BIM, então já ouviu falar do 3D, 4D, o 5D, 7D, que são as etapas em BIM. Hoje elas já estão em desuso na teoria, nas literaturas, então o mais praticado são os usos BIM, né? Então, quando a gente fala de Revit, a gente está falando de projeto de modelagem, tá? Então, dentro do conceito, que é um conceito amplo, tá? Ele é o Revit ele vai entrar como o início do processo. Então, tudo que for feito agora, toda a escolha bem feita dentro dos modelos, dentro da construção, dentro do Revit, ela vai trazer pactos gigantescos em todas as outras etapas, tá? Então, se o meu projeto foi bem feito, se a elaboração do meu projeto ela foi bem estudada, foi bem elaborada, foi bem executada, as outras análises, como planejamento, o orçamento, a execução, a elaboração de documentação técnica, todos os outros processos eles vão ser mais fluidos e assertivos. Lembra que eu falei? O BIM ele é assertividade, ele é qualidade. Então a gente tem a responsabilidade, se colocando aí como um BIM modeler, no qual nós utilizamos o Revit para fazer a elaboração da construção virtual. É importante que a gente sempre preocupe com as outras etapas. É a partir do modelo no qual eu construo que vai trazer qualidade nos demais processos. Então, o projeto ele não pode e nem deve e não será somente um papelzinho que o executor pega, coloca de lado e faz da cabeça dele, não. Todas as pessoas que elaboram um projeto, o arquiteto, os engenheiros, os arquitetos, os engenheiros de diversas disciplinas, eles estudaram muito, se dedicaram muito, e agora nós vamos nos dedicar muito a uma nova tecnologia, a um novo processo, e os nossos projetos com qualidades, eles devem e serão executados conforme tem que ser. Então, agora a gente tem uma ferramenta, né? O Revit e o processo BIM, ele nos concede é, a previsão de problemas dentro do conceito. Então, eu consigo prever a inconsistência, a incompatibilidade do elétrico com a arquitetura. Eu consigo prever ali se a minha estrutura ela vai ter algum problema com a minha arquitetura. Será que o calculista está fazendo alguma espala aqui? Ele vai deixar não tão bonito o espaço no qual eu idealizei. Então, dentro desse processo todo aí, o Revit e o BIM, ele só vem corroborar na qualidade da informação. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre a parte política nacional, né? O decreto feito em 2020, que é o decreto número 10.306, tá? Dentro desse decreto, ele é bem extenso, eu recomendo que vocês leiam. Tem as fases de implementações. Nós já estamos dentro da fase de modelos e extrações de dados, tá? Como assim? Esse processo aqui, ó, vou voltar um slide. Esse slide aqui são todas as etapas. Então, atualmente na implantação, nós já estamos na parte de projeto executivo e nas análises, tá? Dentro da implantação do governo, dentro dos órgãos, dentro das demandas, dos editais sobre obras e serviços no qual demanda o BIM já está acontecendo e o governo já está cobrando e já tem pessoas analisando esse processo, tendo em vista os dois grandes projetos que eu estou trabalhando, que é o Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte e a expansão do metrô aqui também de BH. E o marco legal e os prazos são exatamente isso. Então, até 2028, nós já temos que ter implantado todas essas etapas, conforme esse decreto, tá bom? O que que o decreto fala? O decreto fala que é, ele estabelece a utilização do BIM na execução de obras e serviços de engenharia realizados por órgãos.
e entidades da administração pública federal, estadual e municipal, tá bom? Tanto diretamente quanto indiretamente. Quais são as solicitações do governo? Ó, quando a gente fala em BIM, tem um documento que é o Plano de Execução BIM, tá? Tem, para os estudiosos aí, acredito que vocês já ouviram falar do BEP ou do PEB, tá? O PEB é a sigla em português e o BEP é a sigla em inglês. E o que que vem a ser isso? Esse plano de execução BIM, ele vai definir as regras de como o meu modelo, tá? O meu modelo inteligente, a minha construção virtual, o que que ela vai me atender. Então, é dentro desse BIM que eu vou definir os atores, quem que vai executar, quem que vai coordenar, quem que vai ser o gerente, o que que tem que acontecer, quais os tipos de informações no qual eu tenho que extrair deste modelo, né? Eu quero qual o nível de qualidade. Anotem aí para vocês estudarem, né? LOD, LOI, LOD, LOI, isso é muito importante para quem quer trabalhar com BIM, quem quer trabalhar com Revit. É um assunto meio extenso, mas eu quero que, por favor, procure entender um pouco aí mais do LOD, do LOI. Modelos em IFC. Lembra lá? Vamos voltar um pouquinho, rapidinho. Olha aqui, ó. 1995, IFC. O que que vem a ser o IFC, Hudson? O modelo IFC, se a gente poder falar da forma bem didática, ele é o arquivo que todos os softwares de conceito BIM consegue ler. Ele que traduz do Revit para o Navis, ele que vai conseguir fazer toda a parte de compatibilização. Ah, mas o meu calculista ele não usa o Robot, que é é o software de estrutura da Autodesk. O meu calculista ele usa o Eberic, ele usa o CPCAD. Quando eu falo calculista, é a pessoa que faz o dimensionamento de cálculo estrutural, tá bom? Ele usa outros softwares. Como é que eu vou fazer a compatibilização dentro do Revit, que é uma extensão diferente do software dele? Ele vai extrair esse arquivo no modelo IFC e depois você vai conseguir juntar todos esses arquivos e fazer a compatibilização. Juntando todos esses arquivos, a gente consegue participar da próxima etapa aqui, que é o relatório de Clash Detection. O que é isso, Hudson? Vamos dizer que eu tenho uma viga de concreto armado e tenho o meu sistema de esgoto, meu sistema hidráulico, e eu estou tendo um conflito ali. Eu não. Essa compatibilização ela tem que ser feita, né? Eu tenho um profissional que faça essa compatibilização em CAD. é, Normalmente, quase 90% das situações vividas por mim em obras, ou a maioria de nós, resolvia na obra, mas as coisas, o ideal dentro do conceito de projeto, ele deveria ser resolvido na fase de projeto, né? Na parte ali virtual ainda. Então, sempre tinha esse problema. Com o Revit, né, com o conceito BIM, nós conseguimos fazer essa previsão dessa interferência, dessa inconsistência de uma estrutura da viga com o meu tubo, né? O programa ele vai te automaticamente ele vai te falar assim, ó, estamos com um problema aqui, ó. Eu tenho um tubo e uma viga, eles estão em conflito, né? Dê uma solução. Então, dentro do software, a gente vai dar algumas soluções. Eu vou fazer esse traçado da tubulação por um outro caminho, eu vou fazer um furo nessa viga. Então, o calculista de estrutura com o projetista de hidráulica juntos vão conseguir fazer essa análise e dar essa solução, tá bom? Outra coisa que o governo pede, aonde você consiga extrair desses modelos, né? Então, lembrando, o Revit, ele é um programa no qual ele cria modelos inteligentes, aonde eu consigo extrair informações. É do Revit que eu vou extrair o IFC para fazer a compatibilização com meus outros projetos. É do Revit que eu vou extrair a partir do IFC que eu vou fazer o relatório de Clash Detection para poder ver a compatibilidade real dos meus projetos. E é ali, através do Revit, que eu vou conseguir também extrair um cronograma físico-financeiro. Tá bom?
Beleza, e o que que é o Revit aí, ó? Chegamos numa tela, tá? Eu procurei trazer essa tela do Revit aqui, ó. Se a gente olhar aqui na parte superior, lembra um pouco o AutoCAD mesmo, porque ele é um software AutoCAD. Esse é um conceito que a partir de 2010 a grande maioria de todos os softwares, o Excel, o Word, PowerPoint, enfim, usam essa metodologia de botões para a gente poder enxergar. E o Revit ela tem uma estrutura aonde eu consigo trabalhar todo o meu modelo, todos os parâmetros de modelo, né? Então, se eu faço uma planta, automaticamente o Revit já me dá uma fachada, já me dá uma perspectiva. Caso eu altere alguma coisa na minha planta, ele vai estar alterando em todos os outros modelos, né? Então eu não tenho aquele retrabalho, principalmente na arquitetura. Mexi em alguma coisa, eu vou ter que ir lá no corte, vou ter que ir lá na fachada, vou ter que ir lá na perspectiva, vou ter que atualizar o SketchUp, caso eu tenha vendido o 3D, a ambientação para o meu cliente. No Revit, não, você já faz isso tudo. Eu precisei de alterar alguma coisa, ele vai estar alterando em todas as outras telas, tá? Aí a gente tem muita agilidade em relação a isso. E além dele nos fornecer tabelas de quantitativos, né? Eu consigo ver real quanto que quanto que eu tenho de piso, qual porcelanato, quantos metros quadrados eu tenho qual porcelanato eu vou ter na minha sala. Ah, eu não quero porcelanato, eu quero granito. Com um botão eu vou trocar automaticamente o meu quantitativo, a minha planilha ali. Depois eu com um botão eu vou clicar e vou extrair um quantitativo e vou conseguir fazer um novo orçamento. Por onde que a gente pode começar pelo Revit, né? É importante a gente entender que existem normas que complementam e que corroboram com o Revit, tá bom? Uma dessas normas é a 15965, que é o Sistema Brasileiro de Classificação da Informação da Construção. Por favor, estudem ela, entendam, vamos adquirir conhecimento, né? E os templates, o que que é o template? O template, ele é um conjunto de configurações dentro do Revit, aonde eu vou facilitar a minha vida no meu dia a dia de trabalho. Me dê um exemplo prático, Hudson. Eu tenho paredes genéricas, no qual ela vem standard do programa. O que que eu posso fazer? Eu posso configurar paredes aonde que eu já digo para ela que ela é alvenaria de cerâmica, que ela vai ter embolso, que ela vai ter pintura e posso dentro desses parâmetros definir que essa parede vai ter uma tinta da Coral papel picado ou qualquer outra marca, com qualquer outra cor. E com isso, com essa configuração, com esse template, eu vou conseguir depois ter quantitativos, extrair tabelas aonde eu consiga ter uma assertividade, né? Então vai aparecer lá qual que é a metragem exata de pintura, né? Se você for um pouco mais a fundo, você pode converter até a litros, né? Então o Revit ele consegue dentro de parâmetros de programação te ajudar, ainda mais com o advento agora da IA, então tem muita integração tecnológica a partir do Revit onde que ele consegue nos ajudar em relação a isso, né? Aqui, ó, tô dando um exemplo, né? À nossa esquerda, uma plantinha do Revit, né? Então, você tendo um template, né? Elaborado por você ou você adquirindo comercialmente, ele te consegue te fornecer e ao lado a gente tem aí uma renderização que é quase instantânea do Revit, né? Você consegue ver, não com essa qualidade toda, mas você consegue ter uma qualidade muito boa na renderização do Revit. Tem programas infinitamente melhores para poder fazer esse tipo de renderização, mas a questão de ambientação, principalmente para a parte arquitetônica, o Revit ele nos ajuda muito a conseguir visualizar, né, o meu modelo como está ficando, né? Lembrando que ele é um 3D e quando eu mexo na planta, se eu
deletasse esse sofá, no 3D ele também seria alterado. Eu não teria que abrir um outro programa para fazer esse processo todo de novo, não. Tá bom? Outra coisa que o Revit tem é a possibilidade de você trabalhar com as outras disciplinas, né? Inclusive, essa é uma ferramenta no qual eu uso profissionalmente no meu dia a dia, que é os projetos de instalações elétricas e hidráulicas. Eu trouxe até uma provocação, né? Mostrando um pouco ao lado direito, a gente vê aí o conceito CAD, né? O desenho assistido por computador, esse emaranhado de linhas, de símbolos que eu acho que nem o engenheiro recém-formado, olha, não entende nada, não sabe o que que é isso, fica até assustado. E do lado direito a gente vê um modelo inteligente, né? A gente consegue enxergar toda a mangueira, todas as caixinhas, da onde que tá vindo, o meu medidor, né? Você clicando nessa mangueira, você vai ter dentro da barrinha de propriedades, né? Para quem vai estar começando a fazer o curso conosco aí no próximo dia 30. Então a gente vai ver esses elementos inteligentes. Quando você clicar, você vai ver qual é a mangueira, qual é a bitola. Se você quiser definir o fabricante, é possível você definir o fabricante. Então, através desse modelo inteligente aí, ó, a gente consegue ter uma assertividade. A questão da compatibilização, eu sei aonde que realmente a mangueira vai passar. Isso para o pós-obra, né? Então, se eu trabalho numa empresa, vou dar um exemplo aqui no AMRV e eu vou entregar o apartamento para o morador, eu faço um book mostrando para ele onde tem tudo. Inclusive, a gente pode fazer um modelo, né? Hoje você já tem recursos de fazer um modelo tridimensional e a pessoa acessar pelo celular dela, né? Então, vocês profissionais focados em elaboração de projeto, você já tem esse recurso, você elabora o modelo em BIM, em Revit, você vai exportar ele para uma plataforma online gratuita, mandar o QR Code para o seu cliente e ele vai conseguir ver o projeto todo em 3D no celular dele. Olha que coisa maravilhosa. Dentro, né, falando, né, depois que a gente fala do Revit e voltando um pouco do que o governo pede, tá? Quais são as estruturas que nós temos que ficar atento, né? Vamos só voltar um pouquinho aqui. Então, ele me fala sobre plano de execução BIM, ele me fala sobre os modelos IFC, relatório de Clash Detection e cronogramas de custos, né? Então, tem algo importantíssimo que a gente precisa aprender e falar um pouco sobre isso, né? Que é a organização, nomeação, né? De nomenclatura, de nome e versão dos arquivos, tá? Por que que você está trazendo isso aqui, Hudson? Isso é algo que as orientações, né? Os órgãos no qual geram a literatura, eles sempre pedem, indicam sobre a organização dentro da norma, né? Dos cadernos no qual os órgãos hoje já emitiram, eles falam sobre a nomeação. E como é que seria essa nomeação? Hoje, um arquivo BIM é um arquivo dentro do conceito BIM de algum software, seja ele qual for, ele tem que ter uma sequência de códigos aonde que isso facilite, né? Quando você nomear o seu arquivo, ele tem que facilitar a sua administração sobre esses arquivos, né? Por quê? Quando eu crio um modelo 3D, ele vai me dar muitas coisas. Uma delas é que todo mundo aqui que já meio que trabalha com projeto, acredito, por isso que se você está aqui, você tem as pranchas. O Revit, ele gera as pranchas também, além dele gerar vários outros documentos. Então, dentro desses vários documentos, então eu tenho várias pranchas de arquitetônico, várias pranchas de estrutural, várias pranchas de elétrico, hidráulico, ar-condicionado, PCI e entre outros, eu tenho volumes gigantescos de projetos, de arquivos. Então, é interessante que nós temos esse controle e principalmente o controle de revisões, né? Dentro do conceito BIM, o interessante que a gente pode, eu vou chegar, já adiantar, né? Nós temos um conceito que é adiantando aqui um pouquinho, que é esse aqui, ó, veio à mente aqui, ó, o CDE, né? O CDE, ele é um ambiente comum de dados. Então, olha que legal. Através do CDE,
Enquanto a arquiteta está elaborando aquele projeto, então ela já adiantou muito o processo. Eu, como calculista de estruturas, eu vou começar a elaborar. Nesse ambiente comum de dados, eu consigo fazer a compatibilização em tempo real. Então, é muito importante a gente saber dos controles das revisões, porque dentro desse ambiente comum de dados, eu vou ter todos esses arquivos, toda essa documentação. Então, nesse momento onde que o orçamentista está extraindo as tabelas para poder fazer o orçamento, ou o comprador também está pegando o quantitativo e indo fazer a compra, então é importante que a gente tenha esse controle de nomenclatura e também de controle de versões, tá? Então, se é revisão 01, 02, ela tem que estar bem escrita e bem organizada, tá? Então, quanto maior a obra, maior o volume de documentos, melhor terá que ser o meu controle, né? Boas práticas dentro desse processo. Um checklist interessante. Então, a demanda que chega em você, né? Dentro do edital ou dentro do seu cliente, faça um checklist, elabore uma lista bem feita de coisas que você está falando, tá fazendo, tá bom? Siga os cadernos, tem uma página do governo que é o BIM-BR, tá? Então tem ótimos materiais para nos ajudar na implementação do conceito BIM, tá? Voltando ao assunto, o ambiente comum de dados, aonde que você vai conseguir trabalhar dentro desse processo, colaborando com diversas matérias e diversos profissionais. Anotem aí também, interoperabilidade. E muito importante a gente saber o que é isso, tá? Então, eu vou deixar alguns deveres de casa para vocês. Tá bom? Importante também falar, informação, ela é maior que aparência, tá? Não adianta eu ter um modelo bonito e aquele modelo não me dar informação alguma. O seu modelo 3D está maravilhoso, mas você não configurou, você não deixou o seu modelo inteligente, ele está manco. Sendo assim, você não vai conseguir passar as informações para dentro, para os próximos processos, tá bom? Nós temos ferramentas complementares dentro do Revit, que é o Dynamo. Então, dentro dele, você consegue fazer processos automatizados, como, por exemplo, você consegue elaborar quadros de cargas dentro de um projeto. A gente consegue ver a vazão dentro de um projeto de alimentação. Então, ele vai te falar se a bitola está atendendo ou não. E o Revit, galera, a gente tem que entender que ele é um software como meio, ele não é o fim, tá bom? Ele não é o fim. Então a gente usa ele dentro do processo BIM e é através da nossa modelagem do Revit que nós vamos dar subsídios de informações para os próximos profissionais e para as próximas etapas. A gente vai evitar retrabalho, vai evitar jeitinho na obra, porque a gente vai elaborar um modelo inteligente, um modelo bem executado. Bom? Só uma pequena reflexão. Gosto muito desse autor. Esse livro é sensacional. O aprender, ele é descobrir aquilo que você já sabe. E ensinar é lembrar aos outros que eles sabem tanto quanto você, tá? Esse é um livro do Richard Bach, tá? O livro é o Fernão Capello Gaivota. Fica aí a dica para vocês. Tá aí o meu LinkedIn, tá? Se vocês procurarem Hudson Fiário, vai ter eu com 10 quilos a menos. E o meu número também, eu estou no grupo de WhatsApp. Qualquer dúvida que vocês querem, se vocês tiverem, caso esteja dentro da minha capacidade, do meu conhecimento, eu vou estar totalmente feliz e satisfeito em ajudar vocês. Espero ter ajudado, ter compartilhado, ter acrescentado um pouco de conhecimento aí e também aceito material de estudo, tá? A gente está aprendendo em todo momento e eu sou o cara que gosta muito de aprender. Então, se tiver algo legal, me Hudson, mande. vai cair alguns